E aí pessoal, estamos começando mais um episódio e hoje estamos recebendo aqui conosco o cofundador da empresa Metalofabre. Iremos abordar diversos assuntos, entre eles como trazer destaque para empresas de origem convencional, como adquirir prosperidade na vida pessoal e nos negócios, através das escolhas que fazemos nas nossas carreiras. Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio do All In Podcast. E como prometido, hoje temos aqui o nosso convidado, onde vamos falar sobre negócios, prosperidade na vida e empreendedorismo. Agora eu vou passar a bola para o Sérgio, que vai fazer a apresentação do nosso convidado. Então é isso pessoal, estamos começando a nossa segunda edição. Estou aqui hoje com meu sócio e co-host no projeto, Eduardo, e também com o nosso convidado, Rafael Ercioli. Rafael, vou começar apresentando você para quem ainda não conhece, para o nosso público. Então, estamos aqui hoje com o Rafael Ercioli, ele que tem apenas 23 anos, é formado em engenharia civil, tem certificações de Green Belt e é cofundador da empresa Metalofabre. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, é um prazer ter aqui você conosco. Prazer é meu, cara. Quero agradecer a vocês, obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu sou o primeiro convidado do episódio. Exato. E é a primeira vez que eu participo de um podcast assim, então quero agradecer. Eu trouxe um presente aqui pra vocês. Opa, show de bola, muito obrigado. Da nossa empresa. Muito obrigado, já vou usar a colinha no próximo episódio. Exato. Rafael, pra galera conhecer um pouco mais sobre você, conhecer um pouco mais sobre a sua história, conta pra gente como que foi o início da sua carreira acadêmica, como você decidiu se formar em engenharia. Conta pra galera aí um pouco mais sobre você. Certo. Eu sempre fui um aluno assim que eu não vi necessidade de me matar para estudar naquilo que não tinha importância. Então, eu estudava para tirar 6, para passar de ano. Um aluno mediano. Mediano, cara. Padrão. E assim, padrão. E em 2012 eu tive interesse em entrar no Senai para fazer um curso diferente, ali com 14 anos apenas. Cheguei ali meio perdido naquele ambiente. Inclusive, foi nesse momento que a gente se conheceu. Conheci o Mais Sérgio uma vez o nesse Senai momento. fazendo escola. Com certeza. Sua mãe ficava na fila do Senai e primeiro. ela, é importante, vai, faz. E, cara, Sim. eu não entendia nada do que estava acontecendo ali, mas eu O falei, porquê cara, daquilo, né? exato, é importante, vou começar. Minha mãe disse, sempre confiando, honrando os pais. E foi ali que eu conheci o Sérgio, a gente teve nossa amizade desde então. E foi muito legal, porque eu era o aluno mais novo da turma. Sim. Tava ali no meio de pessoas já inteligentes, já graduadas, né? Sim. Então, assim, foi um processo, um início, um start muito legal na minha vida. Em 2014... 2013, melhor, eu entrei numa multinacional, né? Que Então, dentro do Senai você já teve a oportunidade de trabalhar. Com certeza, cara. Eu terminei o curso e tive a oportunidade de entrar numa multinacional. Entrou como menor aprendiz, Eu só no caso. entrei nessa multinacional por conta do curso que eu tinha. Sim. Então, eu comecei ali a enxergar a diferença que fazia você ter um curso a mais, algo diferente do comum da galera. Sim. Então, cara, entrei mais uma vez meio perdido ali naquele ambiente. Foi sua primeira experiência profissional? Exatamente, cara. Primeira Dentro experiência de uma assim, organização. Isso né? com 14 anos, você falou. 14, cara, 14 anos ali. Já tava indo para 15 anos e assim, cara, no meio de grandes chefes, sabe? De gerentes da empresa que ganhava lá 60 conto. Então, assim... Era outra realidade, né? Coisa que você nunca tinha experimentado. Com É porque a certeza. galera da nossa, por exemplo, da idade que igual você tava, com 14, 15 anos, eu vou ser sincero, não era a minha realidade pensar em trabalhar, Sim. pensar em conquistar, construir uma carreira. É um ponto fora da curva que já tinha ali um diferencial seu. Sim, cara, e tipo, eu entrei, cara, eu comecei a analisar tudo que eu poderia melhorar, sabe? Mesmo não sendo minha função. Você entrou com muita vontade, né? Sim, cara, eu falei, cara, é pra mim estar aqui, então vou dar o meu máximo, cara. Então, comecei a enxergar ali algumas possibilidades de melhoria e tal. Então, eu fazia a programação da galera ali, dos mecânicos, da parte de manutenção, dos eletricistas. Já tinha um pouco de gestão nas suas atividades. Tinha. né? Você cara. coordenava essa galera, como que era? Eu apropriava os cartões. Então, o cara trabalhava lá numa bomba, lá 2 horas, eu ia lá e jogava isso no sistema. Uhum. Então, já bacana. tive uma Mas a gestão das responsabilidade. atividades dele, Se né? eu jogasse isso de forma errada, cara, era às vezes prejuízo de milhões. Então, Sim, assim, é isso que eu ia falar. é por uma exemplo. responsabilidade, cara. E eu trouxe uma melhoria lá para a empresa, foi legal, só que o meu chefe ele foi muito sincero, um dos meus chefes, né? Sim. Esse que até então era o gerente da unidade, cara, ele chegou e falou assim, cara,
você tá meio que desperdiçado, porque essa vaga aqui para essa empresa é para só Cumprir tabela e jogar aqui porque a gente precisa. Sim, para quem não sabe, né, pessoal, tem muitas legislações que obrigam, de certa forma, as empresas, né, a ter, de certa forma, um número parcial de pessoas com deficiência, de aprendizes, etc. Então, isso é um padrão de legislação no Brasil. E muitas empresas utilizam isso de boa forma, né, tentam construir carreira, realmente criar talentos ali dentro, e outras acabam geralmente só cumprindo ali aquela necessidade legislativa. Fazendo por obrigação, às vezes nem pensando na oportunidade em si, do primeiro emprego, do camarada poder crescer com a mente de trabalhar numa empresa, ter uma certa autoridade. Tem pessoas que não veem isso como uma oportunidade, tem outros que veem. Exatamente. Então a gente respeita todas as decisões. Sim. E aí ele chegou e foi muito sincero comigo, ele falou, cara, eu acho que você não deveria continuar aqui, porque com certeza a empresa não quer efetivar nenhuma menor aprendiz. Sim. Então, naquele momento, eu falei, cara... Ele foi muito sincero contigo, né? Então, te ajudou de certa forma, né? Sim, cara. Eu falei, eu tenho que procurar outra coisa, então. Foi onde eu saí desse trabalho, comecei a estudar bastante de novo e passei na faculdade. Em 2015, eu comecei a faculdade com 17 anos, engenharia civil. Tudo muito prematuro, né, cara? Sim, cara. Já tinha esse objetivo de estudar engenharia civil, de se tornar um engenheiro? Como que foi? Tinha, cara. Meu pai é construtor, então eu lidei muito com isso desde cedo, então assim, foi muito bom, sabe? Ele me deu esse gatilho para entrar nessa área. Bacana. Em 2015 já eu entrei com 17 anos e no primeiro mês, cara, eu falei, cara, eu não quero fazer só a faculdade. Certo. No primeiro mês eu já me matriculei num curso no Senai também, mais uma vez abrindo portas. Certo. E iniciei um curso ali de projetos de AutoCAD, então me deu mais um pontapé. Isso mais não era um nem start. no primeiro período, Era mais no um primeiro critério, mês. né? Sim. E num sábado tinha que fazer um curso. O que a gente pode perceber disso, né, pessoal? A proatividade. Então, assim, muitas pessoas, né, deixam para estagiar, para começar a carreira profissional após terminar a graduação, cursos complementares, muita gente nem faz, né, acaba a graduação nem faz. Então, o que a gente pode ver, até quem observou também no primeiro episódio que a gente contou, é sempre muito, muito viva essa vontade de quem quer fazer diferença, né? E comecei já a fazer esses projetos, o curso de projetos junto com a engenharia. Comecei a estudar ali bastante, tudo, conciliando. Né? E em 2016 eu entrei no meu primeiro estágio, que foi na Prefeitura de Catalão. E, cara, eu entrei nesse estágio, assim, eu falei, cara, qualquer coisa. O que me der, eu vou fazer. Qualquer coisa. Porque o diferencial é porque, assim, a maioria, pelo menos as pessoas que eu conheço, elas esperam se formar. Eu não tô pronto ainda, eu não tô maduro ainda, falta isso, falta aquilo. Fica criando aquele empecilho ali para poder dar um start. E já você não. Já fez, cara, eu preciso disso aqui agora, o curso que eu preciso daqui para frente, beleza, eu vou fazer esse curso. Sim. Então, assim, já foi um diferencial ali que você teve. E o que você fazia de fato nesse trabalho? Cara, foi legal porque eu tinha que acompanhar toda a pavimentação asfáltica da cidade de Catalão nesse ano. Então, eu media a quantidade de asfalto que foi feito, realizado em cada esquina, para ser pago para a empresa. Como que você fazia essa medição? Só por cara, curiosidade eu parava, mesmo. eu tinha uma moto, parava a moto com a mochila, o notebook nas costas, eu andava cerca de 2, 3 quilômetros medindo, voltava onde estava a minha moto, pegava e vambora, cara. E realizado, cara. Feliz, né? Feliz, cara, eu vou fazer. Tava aprendendo de certa forma, eu sabia que era parte de um processo importante na minha vida, para lá na frente eu valorizar o que eu tenho hoje. Sim. E até uma coisa interessante de comentar, pessoal, é que nem todo estágio é remunerado. Existem muitos estágios que não são remunerados. Exato. Porque, em tese, né, o estagiário ele tá sendo pago, na verdade, para aprender. Sim, então, assim, na verdade, é mais que um benefício, né? Então, assim, o que a gente sempre frisa aqui, pessoal, é o quê? Conhecimento prático. Então, ninguém vai estar aqui, a gente nunca vai trazer um convidado que vai estar falando, por exemplo, de um livro que ele leu, né? Vocês podem observar que a gente lê, a gente gosta de ler, tem esse hábito e acho que é muito importante. Porém, acho que o conhecimento do livro deve ser aplicado, assim como o conhecimento que a gente adquire na vida, né? Sim. Muitos gurus da internet pregam aquele negócio de você precisa ler isso, você precisa ler aquilo, entender isso, entender aquilo. Mas aplicar de fato, Tem uma coisa assim que eu tenho pra mim é o seguinte, eu vi uma vez uma frase que a maneira mais fácil e mais barata de você entender a mente de uma pessoa milionária, de uma pessoa que você almeja ser de sucesso, é ler um livro. Sim, porque ali você entende exatamente o que está passando na cabeça do cara. Então, se você deseja, por exemplo, se tornar uma referência no mercado digital, na área de engenharia, empreendedorismo, cara, compra um livro, lê, ali você vai... aplica. E aplica. Esse é o detalhe, ali você vai entender perfeitamente
como que tá funcionando a cabeça do cara. Essa é a virada de chave, né? Você ler e estudar tudo que você precisa e colocar em prática. O conhecimento teórico ele é muito importante, mas sem validação ele não é nada. Sim. Tá? Cara, muito massa ouvir um pouco da sua história, né? E eu sempre tento trazer um paralelo com a nossa realidade. Eu sempre gosto muito de algumas frases, alguns filósofos que têm influenciado a minha carreira durante todo o meu trajeto. E, inclusive, alguns deles, né, que deixaram um legado há anos, milênios atrás, que até hoje faz muito sentido. E eu tenho uma frase que eu li recentemente que acho que cabe muito para esse momento de agora, que é uma frase do Arthur Schopenhauer. E que esse cara fala? Apesar das várias variações que existem na internet, né, por conta do decorrer do tempo que essa frase foi escrita, mas basicamente ele diz que Deus, ele dá as cartas, mas quem joga o jogo é a gente. E pra mim, assim, o que significa isso pra mim, né? Como que eu traduzo isso pra nossa vida no dia a dia? Cara, basicamente é o seguinte, assim como no jogo, muitas das vezes a gente pode sair com cartas boas e cartas ruins. Né? O que seriam as cartas boas e cartas ruins na nossa vida? A gente não escolhe onde a gente nasce. Então, muita gente nasce com privilégios, outras pessoas não, outras pessoas com nenhum privilégio, né? Só que qual que é a grande sacada do game, do jogo? Porque a vida é um game. A vida é um jogo. A vida é um jogo. Sim, com certeza. Tudo é baseado nas nossas ações, nas nossas estratégias, no nosso planejamento, tá? Então, assim como na vida e como no jogo, a gente pode sair com a mão boa, né? São cartas boas e uma mão ruim. Sim. Então, assim, o que seria sair com a mão ruim? Poxa, não ter nascido em berço de ouro, não ter tido privilégios, oportunidades de estudo. E mesmo assim, muita gente que não sai com a mão boa ainda consegue virar o jogo. Como o contrário também é existente. Exatamente. Muita gente que nasce aí em berço de ouro, nasce com as cartas boas, mão boa, tem todas as oportunidades possíveis, porém acaba errando aí de estratégia, acaba não aproveitando as oportunidades que tem. E então, por conta disso, ele acaba desperdiçando as cartas boas que a vida lhe deu. E trazendo então esse paralelo aí para nossa realidade, né? Eu queria entender mais depois aonde que virou realmente a chavinha para o Rafael empreendedor, né? Queria saber se você já começou com a empresa que você tem hoje, se você teve que passar por algumas outras experiências, mas antes disso, como que foi essa migração ali da empresa de engenharia, da medição de rua, até chegar de fato na abertura da sua empresa? Bom, foi legal isso. Dentro da prefeitura, além de eu fazer essa medição de asfalto, teve um período que eu aprendi a analisar os projetos para requerer o alvará. Então, todos os projetos de Catalão, para serem residenciais, sim, etc. comerciais, todos para sair o alvará, a permissão para você construir, passaram na minha mão de análise. Então, isso foi muito bom. Muita responsabilidade, Com né? certeza, cara. E isso me proporcionou mais uma experiência, sabe? E depois disso, cara, eu já tinha feito o curso de projetos e tal, eu decidi fazer o primeiro projeto do meu pai. Uhum. Foi o primeiro que eu fiz para ele, então assim, isso foi muito bom também. Ele te deu a oportunidade ali de você realmente aplicar os seus conhecimentos da Exatamente. faculdade. Isso em 1 ano de faculdade. Então tava muito precoce ainda, Tava muito né? precoce. Cara, isso foi muito importante. Se fosse, eu vou ser sincero, se fosse qualquer outra pessoa, não, peraí, eu não tô pronto. Sim. Ah, não, eu vou errar. Por mais que seja pro seu pai, por exemplo, cara, foi seu projeto, executou, deu certo. Vambora. Sim, cara, e é aquilo, cara. Cara e coragem. Eu fiz, Cara, é coragem. E assim, não tinha experiência nessa área e falei, cara, eu vou fazer de algum jeito. aprender. Pode sair ruim, mas eu vou fazer, Sim, entendeu? importante Essa é a questão. E nisso, um colega meu de faculdade, que ele já trabalhava na área há mais de 30 anos, ele viu que eu fiz esse projeto sozinho, ele decidiu me contratar para a empresa dele. Até o Luciano, devo muito a ele. Aprendi muito com os projetos, aprendi muito com a experiência prática de realizar mais projetos, inclusive outros tipos. Então, assim, isso foi muito importante. Depois disso, eu entrei num escritório de arquitetura, onde eu pude sair da visão quadrada de engenheiro, né, e ter uma Porque visão... o engenheiro é muito executador, né? Cai uma necessidade, ele vai lá e Tá executa. engessado ali, por exemplo, nas faculdades, por exemplo, que o engenheiro ele precisa estar com o capacete dele ali, com o projeto na mão, e se fulano faz isso, processo, fulano né? faz aquilo, fulano executa assim, assim, assado. Então, não é bem assim que Sim. as coisas E nessa funcionam. empresa, cara, de arquitetura, eu devo muito a eles também. Sou muito grato ao projeto de arquitetura. Eu pude ter uma visão diferente, sabe? Uma visão de exclusividade, de algo único, de algo diferente. Sai do padrão, sai do comum. Uhum. Isso abriu muito a minha mente, sabe? Sim. E como tratar um cliente bem também. Então foi onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu trabalho hoje e ter o aprendizado na minha empresa hoje. Uhum. Então foi muito importante. E em 2019, eu estava no último ano de faculdade, foi onde tudo começou com a empresa. E pegando o gancho que você me perguntou, né, de onde surgiu, eu decidi ter princípios, sempre tive princípios bíblicos, quem me conhece, você me conhece. Sim.
Eu decidi casar cedo, até minha esposa tá vendo, um beijo, amor. Eliara. Exatamente. Deixa um comentário aí. Com certeza, eu decidi Compartilha. construir junto com ela, sabe, desde cedo. Isso, assim, pra mim é uma das coisas mais legais das nossas E vidas. por ser novo, assim, Zé, tomar essa decisão de casar muito cedo, você foi criticado? Como que foi assim? Porque não é o nosso comum, Sim, sim. por exemplo. A galera não entende que Mas o cara é querer meio, casar. eu acho que eu consigo entender uma linearidade dessas informações. Pode perceber que tudo que a gente está falando aqui não é o padrão. Então, assim, Tudo a gente fora do avesso padrão. ao padrão. Não quer dizer que o avesso total É o seja certo, correto, é o Sim, você sim. mas tem que assim, seguir são as isso aí. decisões que a gente tomou. E aí, como a gente está aqui para compartilhar de fato esse Com tipo de certeza. conhecimento, acho que é importante frisar esses detalhes. Né? Respeitamos todas as opiniões diferentes. Sim, cada um com seu Cada cada um, um. Com cada um. certeza. Mas foi muito criticado. O que você tá fazendo na sua vida? Que você não Você é aproveitou louco, nada da 21 vida. anos ainda. 20, né? Construiu 20. nada. Com certeza. Mas eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei. Então, dali pra frente foi só crescimento, sabe? E quando você tava junto, decidiu tomar esse pontapé aí de falar assim, cara, vou me casar, vou me juntar à minha esposa, como que era a sua estrutura familiar? Você já tinha uma estrutura pronta? Você falou assim, cara, a gente casa, tô bem estruturado, não tô? Como que Tinha foi responsabilidade ali dentro? Como que era? É legal isso, porque ela, quando ela me conheceu, eu tinha uma Shinerai, cara. Então, cara, Shinerai é isso? benção. É o né? início do início. É o né? início. Falei, se ela montar na minha Shinerai, cara, mano, Acabou. se né? ela tiver Exatamente. vergonha de andar comigo de Shinerai, Exatamente. hoje ela não vai ter vergonha de andar num carro top, Sim, entendeu? sim. Então, é isso, cara, a gente foi construindo. E aí, o que que acontece? Chegou um ponto que a gente decidiu casar, né? E você falou das cartas boas e ruins. Eu Uhum. conheço a sua história, Sérgio, eu Sim. sei o que você passou, né? Muitas pessoas não sabem. Você fez uma faculdade de TI, que é puro computador, Tecnologia tecnologia, sem ter um computador. Sim. E eu nunca te vi reclamar por isso, sabe? Uhum. Você trabalhava o mês inteiro e quase deixava o salário inteiro na faculdade. Sim. E, mais uma vez, eu nunca vi você reclamar por isso. Pelo contrário, tem que ser feito, eu vou fazer. Sim. E isso eu aprendi muito com você, aprendi com o Eduardo também. Cara, tem que fazer, acabou, cara. Mas Só tem que faz. ser feito, né? Sem Faz o que reclamar. tem que ser Executa, feito. né? Você quer chegar lá na frente, então você sabe o processo. Sim. E isso é diferente da motivação, né? Sim. Motivação é passageira. É, Mas a a motivação, disciplina... ela vem, é só um estalo, né, que Sim. te dá. Agora, assim, a disciplina, a constância é muito importante. Constância, né? exatamente. Porque, a assim, constância. hoje em dia a gente ouve muito, e é uma frase até que eu não gosto muito, é só começar. Muita gente fala, é só começar. Cara, começa lá a sua faculdade, igual você falou. Começa lá a sua faculdade, se você não tivesse feito o curso preparatório, se você não tivesse estagiado, começa lá a sua faculdade e deixa aí levando pra você ver onde vai chegar. Não dá, cara, não dá. Provavelmente você não vai ter um resultado exponencial. Exatamente. Então, assim, a por gente tem que buscar essa melhoria, buscar essa diferenciação. E tudo eu falo, começa na mentalidade, né, cara? Porque começa na mentalidade, a mentalidade gera um pensamento, o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma ação e a ação gera um resultado, cara. Sim. Então, começou lá na sua faculdade gerando um pensamento, entendeu? Que gerou no resultado que você teve hoje. Sim. Hoje você é formado em TI, tem pós-graduação, Uhum. então nunca te vi reclamar disso, por não ter as condições, por ter, às vezes, uma carta ruim, não tão boa, Uhum. não ter a ajuda dos pais, que foi o contrário, porque eu sempre tive a ajuda dos meus pais, sabe? O Então- Cortella fala muito disso, né? Fazer o melhor que você pode com o que você tem no momento, até que você possa fazer melhor ainda com o que você vai ter Com no as outras futuro. oportunidades. Isso resume, cara. Então, quando a gente decidiu casar, foi assim, eu ia mudar da água pro vinho. Era um choque, Um né, de choque. realidade. Eu tô tirando uma mulher do lar dela, que sempre teve tudo que quis, né? Sempre o pai deu o bom de melhor. Pra arriscar. Pra arriscar, cara. E assumir uma responsabilidade de cuidar dela, de ser Que você responsável não pela vida tinha na dela. sua Não casa. tinha. E de você também, né, no Com caso, da sua certeza. casa, do seu É. lar. Porque sempre que eu quis algo que meus pais viram que seria bom pra mim, eles me deram. Então, eu no primeiro mês de casado, cara, eu tinha um salário baixo e bateu aquela... Tive que pagar a conta de internet, de água, luz. energia. Foi a Será primeira, que cara. todo mês vai ser esse negócio? Todo Não é mês vai possível. descontar uma pancada desse jeito, cara. Eu não quero continuar desse jeito. Foi onde eu tive aquele link, Cara, eu sabe? vou ter que fazer alguma coisa pra melhorar. Eu tenho que aumentar a minha receita, né, cara? Sim, exatamente. Tipo, não tem como. Eu vou ficar a vida inteira pagando a pancada dessa, assim, de um salário É pequeno. porque a gente sempre tá. Eu costumo falar, né, que a gente tá muito. Não é que a gente esteja insatisfeito, né? Mas é que, na verdade, a gente sempre quer mais, a gente quer abundância, né? A gente veio aqui,
tá nessa vida próprio por causa disso, né? A gente Sim. quer transbordar na vida dos outros e transbordar na nossa também. Satisfeito pelo que você tem hoje, mas já agradecendo Agradecendo. e trabalhando pelo Pra futuro. conquistar o futuro. O Felipe Tito fala muito isso. Cara, se sua receita... Hoje você custa R$1.000. Você quer aumentar sua receita? Cara, vai trabalhar. Então você vai baixar seu Corre nível de atrás. vida, você vai aumentar sua Cara, receita. pra que eu quero andar de Fiesta hoje, sendo que tem inventaram a Ferrari? Sim. De jeito nenhum. Então eu quero sempre o melhor pra mim. Tem pessoas que se contentam, né, de viver E tá tudo de uma bem. forma, tá tudo bem. Beleza. Só que se você tá assistindo, você quer algo maior, nós queremos algo maior, a gente tem que fazer isso, cara. A gente não tá aqui hoje, quase meia-noite, gravando, falando de negócios à toa, né, pessoal? Quase 1h da manhã, né, cara? Então, assim, a gente tá realmente disposto a fazer mais. Exatamente. E essas pessoas são as pessoas que você tem que ter por perto de você. Então, se você é essa pessoa e você não tem essas pessoas ao seu redor, faça parte de um mastermind. Exatamente. Já fica aí a dica. Uma dica também, nunca seja o mais inteligente da mesa. Se você for o cara mais inteligente da Geralmente mesa, tá no lugar se errado. você sentar, abrir a boca e todo mundo calar, Cara, sai. tá no lugar Você errado. tá no lugar errado. Procure novas companhias. Não tem como ser uma águia, querer ser uma águia e andar com cachorro, velho. Sim, é Tem diferente. jeito. A águia voa É com totalmente águia. o oposto. Então é isso, cara. E foi onde eu tive aquele start, falar assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso empreender, cara. Foi onde eu decidi com meu sócio, a gente abrir a empresa. E só que eu não abri a empresa, deixei meu emprego, Isso que eu ia abandonei perguntar. tudo. Virada de Teve a chave ideia total. Sim, e cara. pensou e como que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para montar a empresa? A empresa vai ser de quê? Qual vai ser o ramo? Qual vai ser o segmento? Cara, isso é interessante, porque a gente decidiu montar uma serralheria. Meu sócio era serralheiro já, Ele já tinha novo também. conhecimento, né? Eu tinha um conhecimento prático de operacional Uhum. e eu tinha a parte administrativa, a parte de engenharia. Então eu falei, vamos unir essas Casou duas coisas certinho. e vamos. Só que eu falei assim, Ricardo, eu não quero abrir uma serralheria. Qualquer. Eu quero abrir a melhor serralheria de Catalão e região. Já botou um target Já tinha um altíssimo. objetivo ali, né? Que Cara, a galera erra muito em Isso era o abrir um maior negócio. objetivo. É entregar algo exclusivo, entregar algo único, algo que ninguém quer fazer por ser diferente, entendeu? E foi onde a gente deu, sabe, esse clique de falar assim, eu quero ser único, eu quero ser diferente. Fazer um trabalho Com diferenciado. certeza. Então foi onde a gente decidiu. Só que a gente, igual eu falei, a gente não abandonou tudo de uma vez. A gente iniciou com os pés no chão, sempre. Vai iniciar um projeto, vai iniciar algo. Inicia, começa, é importante, mas inicia com os pés no chão, inicia calculando os riscos e se deu certo depois de um certo período, Beleza. continua. Continua. Sai do seu emprego, provavelmente. Você toma suas decisões. Você né? toma, sim. Eu costumo falar para o Eduardo muito sobre um ponto que acho que é bem interessante, e assim, ó, é uma parábola que faz muito sentido para mim com relação ao que a gente está falando agora, né? A gente nunca sobe um degrau com dois pés ao mesmo tempo. Com Então, certeza. assim, toda vez que você está subindo uma escada, ou você tem um degrau, você sempre tem uma base e um pé no próximo nível. Exatamente. Né? Legal, E com legal. a gente não funciona diferente. Né? Quando a gente vai fazer isso que vocês estão falando, que o Eduardo fez principalmente, que é migração de legal, carreira, né? exatamente. A gente nunca, geralmente a gente não é aconselhável que você faça de forma brusca, né? Então assim, é sempre aconselhável que a gente teste muitas coisas. É o que eu falo pro pessoal, né? Eu tô agora mentorando um grupo de jovens, ensinando eles a criarem empresas inovadoras e tudo mais. E o que eu mais falo para eles é testem. Vocês precisam testar. Vocês não vão gastar nada para testar. Então, assim, a gente tem 8 horas por dia, né, de trabalho CLT. Você tinha provavelmente 8 horas por dia, às vezes fazia uma hora extra ou não. E depois daquele horário, o que sobra? Sobra 16 horas por dia. 16 horas, você Então, vai assim, cara, o que você faz com essas descansar, 16 horas? pode dormir. Né? Você pode utilizar ela da melhor forma possível. A gente tem uma coisa que se chama gestão de tempo. E cada um faz da forma que acha melhor. Cara, aí que tá, cara. Foi bem legal essa história, porque eu e o Ricardo, a gente fazia faculdade, o Ricardo começou em engenharia também. Então, a gente tinha o tempo para pensar na empresa depois das 10 horas. 10, 10 e meia. Então, a gente iniciou dessa forma. A gente iniciou depois de trabalhar o dia inteiro, depois de fazer a faculdade, ainda a aula presencial, chegar em casa e começar a pensar na empresa. Você podia ter Assim- muito bem esse tempo deixado de lado. Cara, beleza, eu sou engenheiro, tenho meu trabalho, tô casado, tô ganhando ali meus 2 salários mínimos. Ok. Mas você não estava satisfeito com aquilo ali. Não, Foi aí que cara. surgiu a virada de chave do é empreendedorismo. aquilo. Você tem qual tempo? Foi isso que você falou. Você tem qual tempo? É esse? Então vamos fazer nesse, cara. Sim. Então a gente ficava ali até 2, 3 da manhã todos os dias Pra acordar cedo. para no acordar dia. cedo no outro dia e pensando na empresa, projetando a empresa, traçando planos, sabe? E fazendo orçamentos também, porque faz parte de uma empresa. E a gente começou assim, dessa forma. Uma dica para você que está aí. A gente falou de trabalhar 8 horas. Se você
trabalha, se você é um funcionário hoje, CLT, se você trabalha para alguém 8 horas por dia, às vezes você precisa fazer 1 hora extra, você não quer fazer, pense 10 vezes antes de abrir uma empresa. Exatamente. Pense 10 vezes Se antes acha de que vai você trabalhar aquele velho menos. ditado, eu vou trabalhar pra mim que eu vou trabalhar menos, vou trabalhar pra mim que eu não Você vai trabalho final de semana. trabalhar mais que Cara, todos os funcionários da sua Não empresa. existe isso. Se você não der o sangue, tiver disposto ali a trabalhar de domingo a domingo pra fazer o seu negócio dar certo, esquece. Cara, continua ali nas suas 8 horas e pronto. A gente vai fazer 3 anos de empresa, né? Nos primeiros 2 anos, no primeiro 1 ano e meio, a gente não tirou um feriado, cara, não tirou um domingo. Foi só trabalho duro. Eu devo ter uns 6, 7 meses que eu não tenho um domingo. Sim, cara. Então é isso, cara. Empreender é isso. E fora, às vezes, eu não trabalho só na área comercial, na horário comercial. A gente trabalha fora do horário. Em todos os detalhes. Todos os A né? nossa vida é em prol de fazer a empresa crescer fora daquele horário. Sim. Então é isso, cara. E a gente começou a trabalhar assim, chegou um ponto que a gente falou assim, cara, não tá dando mais para conciliar os dois. Tá dando uma receita legal, a gente tá recebendo mais do que a gente ganha aqui no nosso salário, na nossa empresa. Vamos começar? Vamos. Aonde? Análise inteligente, né? A hora que Exato, um tá pesando exato. mais que o outro, colocou os dois na balança. Eu comecei dessa forma. demandando Na hora mais que tempo. quando eu comecei, eu trocava a arte por açaí. Legal. Então, É isso. na hora cara. que chegou uns 3, 4 meses ali, começou a balançar, falei, opa, peraí. Então, você fez igual eu, começou a olhar com carinho. O problema do brasileiro é esse, às vezes, sabe? De alguns, né? Ele quer começar com algo já perfeito. Ele quer começar uma empresa já com uma empresa gigantesca. Com os atalhos, né? Com os atalhos e já tendo um faturamento de 1 milhão por mês. O cara Cara, chegando e você fala assim, não "Mano, é, o que, velho. que você Não fez? existe Não é. isso, né? Ó, Por que você estourou do nada? Eu já ouvi isso. sim. Por que o Rafael estourou do nada? Ninguém vê. É o do nada que O do demorou nada 10 que anos. ninguém vê. Se você vê um milionário, vê uma empresa grande, um cara que cresceu, você fala assim, nossa, cara, eu queria ser igual a ele. Cara, você Calma, pode né? estar desejando ter o que ele tem hoje Sim. e a empresa que ele tem, a forma que ele empreendeu. Mas você não tem como ter esse resultado final sem passar por todo o processo que essa pessoa passou. E uma coisa, apaixone-se pelo processo. Com É o certeza. que eu sempre falo. Cara, não tem feriado, não tem domingo, não assim, tem... eu vou trabalhar das 8 às 5 ali, beleza, vou fechar meu escritório. Cara, O esquece. perfil do empreendedor brasileiro, né, é o que a gente chama de workaholic, né? O que o cara é workaholic? É o cara que é apaixonado por trabalho. Apaixonado. Então, assim, por isso que a gente sempre fala, né, que a gente, muitas das vezes, a gente empreende com o que a gente gosta, a gente empreende com o que a gente gosta de fazer, porque, de certa forma, não se torna um trabalho. No momento que você está ali divulgando a sua empresa, falando com um funcionário, com um cliente, aquilo ali se torna parte do seu dia, de certa forma, você nem percebe que é trabalhando. Sim. Né? E muitas das vezes, os empreendedores brasileiros, né, assim, eu vejo que isso é meio que um paradigma, né? Mas muitos empreendedores brasileiros, eles começam a empreender por algum motivo. Sim. A maioria das vezes, porque se encontram em uma situação de desespero. Uhum. Então, assim, poxa, saí do meu emprego, fui demitido, aconteceu alguma coisa, uma tragédia na minha família, ou preciso de um dinheiro de uma forma muito rápida, Sim, sim. vou empreender. Na maioria das vezes também, preciso de uma renda extra. Então, assim... Preciso fazer um negócio para me aumentar minha receita. Exato. Então, assim, esse é o melhor caminho? Quem somos nós para dizer qual que é o melhor caminho? Não existe Porém, receita de bolo. assim, não existe fórmula, não existe receita de bolo, porém a gente sabe que quando a gente tem planejamento, quando a gente tem tempo para estruturar isso, poxa, não era confortável olhando do ponto de vista de criar uma empresa, não estou falando confortável do tempo, porque isso não é, Sim. mas assim, não era muito mais confortável ele ter essa opção de continuar trabalhando, tendo uma renda fixa e conseguir projetar a ideia dele? A minha startup foi assim, os meus projetos voluntários são assim, até hoje eu trabalho, né, como eu já falei no primeiro episódio, regime CLT, tem meus diversos outros projetos. Então tudo é questão de gestão do tempo e do quanto você quer. O Flávio Augusto bate muito nessa tecla, né? Ele fala, cara, você vai ter medo de perder dinheiro. Uhum. Nossa vida é muito curta, Medo de cara. perder tempo, né? Perder tempo, perder dinheiro. Cara, começa, vai, Seu arrisca. tempo hoje é o bem mais valioso Não que você tem. existe empreendedor de sucesso que não arriscou, Sim. sabe? Então foi isso. Eu e o Ricardo olhamos para um para o outro, falando, cara, onde a gente vai abrir empresa então? Saímos do nosso trabalho e a gente fabricava no final de semana na casa dele. Iniciamos lá, cara. No que a gente tinha era o melhor Fazendo naquele contigo. momento. Com uma lixadeira, uma máquina de solda, começando daquele jeito. Sem investimento nenhum.
E fomos, cara. Nos primeiros meses ali a gente conseguiu ter um faturamento legal. Foi a gente começou dando start com parcerias de designers, arquitetos. E para quem não sabe, talvez seja até interessante que a gente já está comentando ali do processo, né? Como que foi, os equipamentos, o início. Mas o que a Metalofab faz hoje? Bom, nós somos uma empresa de decoração metálica, de soluções metálicas voltada ao alto padrão. Hoje a gente contém 13 pessoas atuando, inclusive comigo, meu sócio, minha esposa. E nós somos, dentre essas equipes, ela diverge entre engenharia, administrativa, operacional, né? O meu sócio ele cuida mais do operacional e a gente vem crescendo aos poucos, sabe? Isso é muito importante, a empresa ir crescendo. No fundo, tudo que a gente falou aqui se resume a uma coisa: pessoas. Pessoas. Então, assim, pessoas, vontade, Sim. né? A gente tem muito isso, né? Quando o Eduardo começou o projeto dele, foi uma das coisas que eu mais frisei, né? Hoje, a popularidade da sua empresa é através das pessoas que estão lá dentro, né? Legal. Da cultura que vocês Exatamente. criaram, do formato único de trabalho que vocês criaram. Até da forma que você trata seu cliente, por exemplo, cara, o boca a boca aqui, você sabe, cidade pequena, boca a boca ronda muito. Sim, Então sim. você fez um projeto bacana para uma pessoa que adorou, influente, né? influente, ela vai postar no Instagram dela aqui, que agora vai chegar no ponto que eu gosto, ela vai postar no Instagram dela: quem que fez essa peça aí? Ah, Metalofab. Beleza, me manda o Instagram dele ali. E assim começa. E sabe o que assim foi mais interessante para nós? É que chegou um ponto no início da empresa que deu um clique de tudo que eu passei no início, de que começou a fazer sentido lá no Sinai, medindo encaixou, asfalto, sabe? Para entender os processos, trabalhando numa multinacional, aprendendo sobre RH, sobre qualidade. Então começou a fazer sentido, cara. Lembra aquela vez que você via as aulas lá, que você ficava meio perdido? Cara, é isso. Naquela época não tinha necessário. nada a ver. Não. Naquela época. Mas se você colocar na linha do linha, tempo, Na né? linha do tempo. aí era outra E história. conhecimento é assim, cara. Você aprende ele hoje, lá na frente você vai colocar ele em prática. Então, começou a fazer muito sentido e isso foi muito importante todos os cursos que eu fiz, entendeu? Sim. Às Em algum vezes, momento você usou um detalhe de uma Sim, frase que cara. foi citada em um livro, de alguma coisa que você ouviu, leu, etc. sim, eu tenho certeza que meus irmãos vão estar vendo esse vídeo. 8 anos eles já conseguem, já fica o dia inteiro. Absorver esse conhecimento. Já absorve Já um fica o dia conteúdo, inteiro né? no YouTube. Então, Nicolas e Gabriel, vocês estão vendo aí. Estudem, fazem cursos, aprendem, busquem conhecimento, porque lá na frente vai ser importante. Seja de vocês. diferente, fuja do padrão. E é exatamente isso que a gente falou, né? Tudo que a gente tá falando aqui agora são pessoas, né? Como eu disse, né? O lema do nosso Mastermind é isso, né? São pessoas realmente acima da média. A gente não quer trazer ninguém aqui que não seja realmente uma pessoa que possa agregue inspirar os realmente demais. valor, né? E uma coisa que a gente pode perceber, né? Que a gente tem em comum aqui, que é realmente essa vontade, esse desejo de fazer diferente, de fazer acontecer. Eu gosto de falar de sangue no olho. Legal. Dá pra ver pelo jeito que você fala da sua empresa, Sim. pelo jeito que eu falo da minha profissão, do meu escritório, do jeito que o Sérgio fala do projeto dele. Sim. A gente vê que quem empreende ou tem vontade de empreender, que faz realmente o que gosta e apaixona pelo processo, cara, deslancha. Sim. Não tem como não dar certo. É fazer o feijão com arroz, o básico. Beleza, agora chega a parte que eu gosto, mas uma serralheria, né? Certo? Sim. Por que você quis levar a sua empresa para a internet? Como que surgiu essa oportunidade? Qual foi a ideia? Você falou que queria trazer algo exclusivo, algo diferente, fugir do padrão. Como que foi esse negócio assim de, cara, eu vou levar minha empresa pro digital, vou transformar e vou me tornar referência? Conta pra mim. Posicionamento dela, Conta pra gente. Eu fiquei curioso agora. Cara, como eu falei, tem um vídeo do Cristiano Ronaldo que ele fala assim: eu sou o melhor, cara. Eu posso não ser hoje, mas eu trabalho e eu sou o tenho melhor. que Na pensar minha dessa cabeça, eu tenho que pensar assim. Então, eu sempre tive isso comigo, cara. Eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer a empresa. Se nenhuma concorrente tem Instagram, ou se alguma tem, Exatamente. eu vou ter o melhor Instagram que existe. Eu vou ter o melhor portfólio que existe e o nosso trabalho vai ser o melhor. Então, eu posso não ser hoje, a gente pode ser empresa, a gente é pequeno ainda. Mas a nossa mentalidade, cara, é sempre ser o melhor. Você tá sempre lá na frente, Com né? certeza. E eu falo que, eu brinco que a nossa empresa começou no dia que a gente postou as primeiras fotos no Instagram. Abriu a conta, começou a empresa. Porque, cara, vou ser Exatamente. sincero, uma serralheria vai fazer o quê no Instagram? Sim. É justamente Aí isso, já né? entra, aí já é o ponto fora da curva. Sim, cara. E desde as nossas primeiras fotos foi a nossa logo, que eu falei, cara, tem que ser única. O nosso nome, eu quero que quando o cliente lê o nosso nome e visualizar a nossa logo, Lembre de você. Só por curiosidade, Metalofab...
é italiano, é um nome italiano, metal italiano e serralheria italiano. Ah, bacana. Então, assim, cara, eu falei, cara, eu quero gerar essa sensação de falar assim, eu quero fazer com a Metal Fabre. Sim. Então, desde a gente está na segunda logo, porque a gente já melhorou uma versão, então hoje a logo tem um significado bem legal. Se você não sabe, vai lá no Insta e vê, tem lá a explicação, sabe? Mas então, desde o começo, você já tinha essa preocupação, antes mesmo de ter um produto, de ter um audiovisual, um visual, É a uma primeira identidade. coisa, cara. Você vai abrir um espetinho, cara. E eu te falo uma coisa, o que isso faz? É de graça. Exatamente. Então, assim, de é graça. o que a gente falou, cara, tá reclamando disso aí. Cara, abrir uma conta no Instagram é de graça. Mas a galera pensa o seguinte, É um eu vou teste. abrir... Não, mas peraí. A galera entra no seguinte e fala assim, cara, eu vou abrir um Instagram e vou começar a vender. Não é assim. Sim, mas é aí que tá o Não é teste, assim. né? Porque assim, você pode vender, hoje em dia existem até formatos, né? Estão caindo em desuso, mas existem, né? O próprio dropshipping é um modelo onde você vende sem mesmo ter o produto. Exatamente. Você Então, não precisa assim, nem ter estoque. cara, nada que uma boa copy, né? Uma boa descrição, uma boa foto, tudo isso vende, né? Se a gente for entender, entrar nos detalhes do processo de venda, a gente fica aqui um dia falando só disso, né? Mas a importância do quão é, tipo assim, ter uma marca, ter uma identidade. A pessoa reconhecer quem que é a Metal. Sim, tipo, igual eu falei, você vai abrir um espetinho, cara. Já pega Faz um uma nome logo. legal, cria uma logo legal, Abre no única. Instagram. Que no momento que seu cliente fala assim, eu quero comer um espetinho, cara, eu vou lá no Vai tal lembrar lugar. daquela empresa. É isso, cara. É isso. Você vai gerar essa sensação positiva, espetacular, diferente no seu cliente. Então a gente vem com essa proposta. Realmente de... transformar em uma vitrine, Sim, né? com Os certeza. seres É o que eu humanos, falo eles pros meus gostam de clientes, ser exatamente únicos, né, isso. na verdade. É Na transformar verdade, a empresa em venda, né? vitrine. A gente sempre fala, a venda ela é 80% emoção. Então, cara, gera Exato. esse emocional no seu Exato. cliente, entendeu? Você quer abrir algo, pense nisso. E aí, a gente começou nisso, começamos o Instagram, só que eu pensei, cara, o que além que eu posso acrescentar no E digital? o próximo passo, né? Pô, já fiz aqui que Sim, ninguém fez. Mas peraí, você tinha no Instagram ali, depois que você quis dar esse próximo passo, você já tinha em média ali quantos seguidores, como que funcionava? Cara, a gente sempre começou com conteúdo nosso, cara. A gente... Autoral, né? Autoral e sempre mantendo um padrão. Posta Se nas você peças de observar, vocês. a gente tem um padrão de Exato. 3 fotos sempre. Exato. Então essas 3 fotos sempre vai levar o nosso espectador, nosso cliente, até aquela sensação de uma coisa muito forte. Exato. E isso é verdade, porque Aquele a punch, gente fez né? um projeto junto, a gente trabalhou com marketing Sim. junto na empresa de vocês. Legal. E realmente eu via essa ligação, essa conexão ali do seu... Não é cliente, já, cara, é amigo. Sim, porque você postava uma Um foto, relacionamento, cara. a gente postava um stories, a gente postava uma foto, As marcava reações das vocês, as pessoas. reações, os comentários. A gente postava uma enquete, qual peça, qual foi o feedback. Cara, era só elogios, era só eu estou A ansioso, interação muito desejo ter. Então você transmitia isso aí pro seu cliente, sem ele ao menos ser seu cliente. A gente é uma empresa nova, né? A gente somos novos também. Então a gente já errou muito, a gente procura acertar e melhorar a cada ponto, entendeu? Então a gente sempre quer ser o melhor, igual eu falei. E aí eu falei, cara, qual que é o próximo passo no digital para ser exclusivo? Cara, é criar um site, um portfólio, algo único. Ter autoridade. Ter Firmar minha autoridade. exatamente. Só que não foi do dia para a noite, não tinha dinheiro em caixa, porque a gente não teve investimento. E custa caro. Custa não caro é um pra investimento levar a sua barato. empresa pro digital Só hoje. que é um investimento que muita gente provavelmente não faria. Sim, sim. Eu vou ter um site para ter as mesmas fotos que eu, por exemplo, tenho no Instagram. Vou te dar um exemplo aqui agora. Cara, pra que eu vou criar um site sendo que eu posso contratar outra pessoa pra aumentar minha mão de obra, eu vou ganhar mais? Vou só Beleza, continuar vendendo. vou né? só continuar vendendo. Mas são estratégias, né? que a Mas gente tá fica falando, né? naquela ali, naquele negócio Se o engessado. pessoal entender, a gente está dando assim várias dicas para você que vai começar o seu negócio, para você ir colocando esses insights, sabe? Exato. Vai pegando cada insight, vai colocando o seu negócio, vai colocando a oportunidade Porque é que assim você que a tem. gente construiu as nossas coisas Com também, certeza, né? cara. Eu sempre brinco assim, sempre falo que assim, a gente cita referências até se tornar uma, né? Legal. Então assim, a nossa vida é baseada em experiência, ninguém cria nada do zero, né? Então, mas é bem interessante a gente comentar isso porque assim, são esses pequenos detalhes que eu costumo chamar de regras do jogo, né? Quando eu fui abrir startup, por exemplo, existiam outras startups que já faziam o mesmo que eu fazia. Então o que eu fazia? Poxa, como eu vou me posicionar diferente delas? Foi o que você falou. Exatamente. É o que eu Cara, sempre falo. o meu padrão, todo mundo, se alguém quiser ir lá hoje, abrir uma serralheria e fazer o mesmo desenho, copiar fielmente, o cara consegue. Não existe um segredo para aquilo. O seu segredo está realmente no que não é percebido, nas coisas que realmente acontecem, que o seu cliente percebe, mas não é visível.
né? Então, assim, como a gente falou, poxa, hoje a sensação de uma pessoa ter uma peça da Metalo, dela, você não precisa pedir para que a pessoa poste Ela a faz empresa. questão Ela de faz ir lá questão. e postar. É a mesma coisa a pessoa que compra um tênis Nike, a mesma coisa que Exato, a pessoa que, né, veste uma roupa Tem de relação marca. com a marca, cara. Quando eu vou fazer uma reunião com um cliente meu, por exemplo, a primeira coisa que eu pergunto, cara, qual que é o seu diferencial? O que motiva o seu cliente a comprar de Porque você? você vai evidenciar isso. Por que seu cliente compra de você? Sim, sim. Porque eu, no meu papel de gestor de tráfego, trabalhando com marketing, eu preciso entender qual que é o diferencial. E, cara, na hora que eu sentei na primeira reunião, o Rafael chegou aqui, ó, eu trabalho com isso, 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 quero que você me ajude nisso, nisso, naquilo. Falei, cara, Beleza, já sei onde beleza, tá o eu já ponto forte do sei onde cara. eu vou ajudar, já sei onde eu vou agregar valor, e assim foi feito. Sim. E realmente eu vi esse diferencial, tanto na entrega, quanto no feedback dos clientes. Então, cara, realmente, você acertou a mão, e não foi do nada. Legal, legal. E tem um processo, né? E aí a gente decidiu optar por fazer um site, um portfólio, né? Algo que na nossa região são poucas pessoas que têm, poucas empresas, Sim. e a gente queria fazer algo diferente ali também. A gente conseguiu depois de um certo tempo fazer, e agora recentemente a gente chegou na terceira etapa, que era o que a gente estava esperando, que é uma loja online, que a gente assim, e-commerce. a gente não quer E-commerce, atender né? só Catalão, cara, a gente quer atender o Brasil inteiro. Sim. Que eu falei, eu posso não ser o melhor hoje, mas a nossa mentalidade é de sempre ser o melhor no que nós fazemos. Então você sabe? saiu, vamos falar do processo ali. Você saiu da garagem, aí você abriu sua serralheria. Não era, Jogou no mais uma, Instagram. não era mais uma serralheria, já era um alto padrão. Sim. Do alto padrão você virou referência do Instagram. No Instagram você criou um portfólio no site. Sim. Do site você partiu pro e-commerce. Então, peraí. Teve uma escala de digitalização. Exatamente. E um dado, cara, eu vou puxar esse dado aqui. Da situação que a gente está passando hoje, eu fiz uma pesquisa da CNN, mais de 600 mil CNPJs foram fechados no ano de 2020. Sim, cara. Então, o digital realmente veio para virar a chave das empresas. Quem está no digital está e vai permanecer, e quem não está ainda provavelmente não vai viver mais nos próximos Né? anos, né? Bill Exatamente. Gates dizia, né? Se nos próximos 50 anos sua empresa não estiver na internet, Ela não vai existir. Ela vai deixar de existir. Cara, é isso que eu ia Exatamente. falar, cara. Esse é o ponto pra mim principal. É que quando eu vou num cliente, eu posso ir lá em São Paulo, em qualquer estado do Brasil. Eu não vou levar um cartão de visita pra ele. Eu vou abrir meu Instagram e mostrar o portfólio da Pronto. empresa. Acabou, cara. Exato. Isso então, quem não tá no digital, um dia vai acabar. Cara, e trazendo um pouco então para o nosso tema, o tema desse episódio, né? O nome, o título desse episódio, né? Que é a prosperidade na vida dos negócios. Eu te conheço, sou seu amigo particular, mas gostaria que você deixasse para a galera, eu sei que assim, todos nós, como você disse, temos princípios, né? Alguns pilares são muito importantes na nossa vida. Lógico que a gente não vai ficar falando de religião aqui, acho que esse não é o fórum, né? Não que seja errado ou certo, mas o nosso foco aqui é realmente falar de negócio. Mas eu gostaria que você, de forma sucinta, falasse um pouco para a galera, né? De fato, o que são os critérios que você usa aí para, de fato, atingir essa prosperidade na vida, nos negócios, como você lida com esse pilar espiritual e como que você acha que isso impacta diretamente na sua vida, nos seus negócios. Pra mim é assim, cara. Eu posso ter carro, posso ter dinheiro, posso ter prazeres, posso ter o que eu quiser. Sim. Se eu não tiver Deus, cara, não adianta, sabe? Uhum. Tem uma frase de um homem de Deus que ele dizia assim: existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Isso pra mim resume tudo, sabe? Uhum. E além disso, algo que eu acho muito importante é a sabedoria, cara. Por que não aprender com o homem mais rico da terra, que é Salomão, cara? Exatamente. Salomão teve trilhões, né? Então, assim, ele diz que a sabedoria vale mais do que o ouro e a prata. Então, cara, e que a sabedoria, para você ter ela, para você iniciar ela, vem através do temor do Criador, independente de religião, cara. Sim. Então, assim, isso é fundamental na minha vida, nos meus E pilares. é uma das coisas que a gente pode pedir em abundância, né? Acho que isso é uma fonte inesgotável, né? Sim. A sabedoria. Todo tanto que a gente tiver ainda é pouco, né? É grande aquele que sabe que não sabe de nada. Então, Legal. acho que é um ponto bem interessante. Acho que isso é uma coisa que a gente deveria comentar, porque eu não pude finalizar esse episódio sem a gente falar desse detalhe. Com certeza. Então, antes da gente finalizar, eu só queria trazer um insight, né? Como todo final de episódio, eu gosto de trazer um pensamento aí e para fazer uma conexão com tudo que a gente falou aqui agora, né? Tem um empreendedor que é um cara que eu gosto bastante, é um cara que criou uma das maiores startups de locomoção antes mesmo de Uber, etc. E ele tem uma frase que é muito boa, faz muito sentido para mim, né? Ele fala que a ideia sem execução não é nada. Ele usa uma frase que é a seguinte: a bacia de boas ideias valem 10 centavos. O que significa isso? Que a ideia sem execução não vale de nada.
Sim. Tá? Então, assim, na verdade, a ideia, todo mundo aqui deve ter conhecido alguém durante a faculdade. Teve uma ideia revolucionária, revolucionária, aquele né? negócio. Mas que nunca executou. Cara, senta aqui, eu tenho uma ideia hoje que vai mudar o mundo. Mas que nunca executou. Então, assim, eu particularmente conheci, já tive em diversos fóruns, onde a pessoa falava assim, nossa, antes mesmo de ter o Uber, eu tinha pensado em criar o Uber. Por que não fez? Antes de fazer o Facebook, eu tinha pensado em fazer o Facebook, né? Mas a gente sempre brinca, né? Se a ideia realmente fosse boa e a pessoa acreditasse, Tinha de fato, executado, aquela ideia tinha resultado. E assim, isso de fato acontece. Eu, durante minha graduação, tive uma graduação de tecnologia, né? E tava a tendência dos aplicativos, né? Realmente ali, o início da popularização dos aplicativos, de locomoção e etc. E eu tive diversas ideias junto com outros amigos de escola, né? Se o meu amigo agora, Luiz Gustavo, estiver escutando esse podcast, tenho certeza que ele vai estar escutando. A gente já teve 1 milhão de ideias juntos, mas a gente nunca conseguiu executar uma. Porque a gente sempre estava com a cabeça em outros projetos e nunca casava aquela necessidade ali com a execução. Então, assim, eu já tive ideias, por exemplo, aplicativo de comparação de preço de combustível, que depois abriu, deu certo, funcionou. Aplicativos de diversas outras funcionalidades que não foram executadas. Então, assim, o que eu deixo pra galera é que, realmente, se você tem uma boa ideia, se você acredita nela, tente executá-la. Executa. Teste, bote em Não prática. deixa na gaveta. Cara, surgiu uma ideia, anota no celular, sei lá, escreve num papel. Pensa, estrutura, dá pra executar? Tem recurso? For ter resultado? Beleza. Cara, vai embora, executa. Cara, assim, eu vou falar a minha experiência, tá? Uhum. Eu já errei, já acertei algumas vezes, mas eu já errei muito mais. Sim. Eu já errei muito, sabe? E empreendedor é isso, cara. Assim, é nossa vida prática. Você vai errar, você vai cair, você vai acertar, você vai corrigir o seu erro e você vai dar a volta por cima e continuar seguindo. É assim, cara. Tem até uma frase do... Pode falar? Não, de boa. Assim, só queria pegar esse gancho que eu acho que foi muito importante. Você falar assim, erre rápido, faça rápido, né? Tem uma frase que a galera tá usando muito, eu uso nos meus treinamentos, né, de metodologias ágeis, de gestão de startups, que é fail fast, succeed faster. O que significa isso? Erre rápido para ter sucesso mais rápido. Sim. Né? Então, assim, essa é a linguagem das startups. Hoje em dia, as grandes organizações, elas não incentivam o erro. E o que seria incentivar o erro, né? Basicamente é você dar poder, dar carta branca para que as pessoas testem mais. Então, assim, eu até escrevi isso num post que eu fiz pro Mastermind essa semana, né? Quem mais tenta, mais chance tem de acertar. Isso é probabilidade, isso é o básico, tá? E tem uma frase do Felipe Tito que me marca muito, sabe? Que diz assim que a oportunidade, ela bate na porta. Ela sempre vai bater na porta. Mas ela jamais vai virar maçaneta, cara. Então... o resumo de tudo isso que a gente está falando aqui é o seguinte, cara, anota aí. Tem uma oportunidade que está batendo sua porta, gira a maçaneta, busca conhecimento, busca sabedoria e começa, cara. E mantenha a constância. E constância. Mas o importante, girar a maçaneta da oportunidade que está batendo, começar e ter constância. Sim. E assim você vai desenvolvendo, você vai errando, você vai melhorando, mas o importante, começa, cara, e tenha constância. A gente está sendo marcado por uma geração de pessoas, assim, muito frágeis, poderia dizer, né? Sim. Onde no primeiro desafio, no primeiro já baque ali, já desiste. Não vai dar certo, é o que a gente falou dos atalhos, né? Então, assim... Cara, o que você fez? O que aconteceu? Quem tenta motivar essa galera, geralmente isso. fala assim, é só começar, é só começar. Só que a gente sabe que a realidade não é essa, né? Esse é só começar, ele tá composto ali de anos, né? De teste, de todo um processo ali a ser feito. Cara, muito massa a gente entender, trazer um convidado para ele realmente contar a história, contar como que foi feito, como que ele decidiu criar a empresa, qual foi o processo, quais foram as ideias que ele teve. Muito bacana isso aí. Tem uma novidade aí, né? Eu não sei se beleza, eu quero. Era nesse momento que eu ia te perguntar agora. Cara, pra gente fechar, então assim, de cara já digo que foi um prazer ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que a gente vai tirar muito proveito dessa entrevista aqui. Não é uma entrevista, né, desse bate-papo, mas eu queria que você falasse pra galera, né, quais são os próximos passos do Rafael como empreendedor, quais são os próximos passos da Metalo, pra onde vocês estão mirando, o que é o mercado de vocês, como você enxerga a Metalo daqui a alguns anos. Legal, vou contar até em primeira mão pra vocês aí. Novidade, exclusivo. Exclusivo, ó, coloca o take, né? Eu e Eliara, minha esposa, a gente tá indo embora para Santa Catarina. Vamos embora não, né? A gente vai mudar para lá. A gente vai apostar nossas fichas lá, vai continuar a empresa aqui. Mas a gente enxerga um mercado muito importante lá.
Então a gente não tem ninguém, todo mundo chamando a gente de doido. O que a gente tem é fé em Deus e a força de vontade de batalhar. Alguns e a anos gente atrás é doido. te chamaram de doido? Ah, demais. Então né? pronto, então. A gente é doido Então pra vai crescer, embora. cara. Então. Tá acostumado. Pode tá ir, carimbado. então. É, cara, isso é normal. Isso não para. Então você tá no caminho Não certo. para com as críticas, não para com o que a gente chama de louco, de doido. E a gente vai para uma cidade de Balneário Camboriú, uma cidade que, inclusive, Mas o qual que é a Neymar... intenção da migração pra lá? Lá o ramo de decoração, de muito construção alto padrão, civil... De alto padrão ali é muito forte, né, O cara? Neymar comprou um quadriplex lá de 40 milhões, então, quem sabe... aí, Oportunidades, Neymar, né? se quiser Já manda um decorar, direct pra entendeu? Neymar. Neymar. Manda Beleza? um direct lá que a secretária vai falar com você, entendeu? Então Não, você mesmo fala. Em Tá breve doido, te né? responderemos. Não, eu tenho reunião, né? Mas é isso, cara, brincadeira, mas a gente tá mirando nesse novo alvo, engajando nesse projeto. Já era pra gente ter ido, tá? E ainda bem que a gente não foi. Que A gente tá conseguiu a aqui, agenda né? pra conseguir A agenda fechada. conciliar todo mundo pra gravar no mesmo dia. Com certeza, e é isso, cara. É isso aí, eu agradeço vocês. Show de bola. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso segundo episódio. Como prometido, já com o convidado. A gente espera que vocês possam ter adquirido bastante conteúdo, teve bastante ideia, bastante insight, tá? Deixa aqui o lembrete, se você ainda está nos ouvindo aí por qualquer plataforma de streaming, né, pelo Spotify, né, deixo claro que a gente também está disponível no YouTube, então se você quer ver o rostinho lindo aí, tá ouvindo sua voz, né, quer entender como é que é nosso cenário aqui, quer ver como que são as nossas reações, como que são as pessoas aqui dentro, nosso cenário está em constante mudança, inclusive, né, boa parte do nosso cenário é Metalo, né, a Metalo, bastante composto pela Metalo. como vocês podem ver também, é uma das empresas que apoiam nosso canal, nosso projeto, nossa ideia, né? E então é isso. Foi um prazer ter vocês aqui conosco Então, e mais um episódio. Então é isso aí, galera. Peço que vocês deixem um feedback. Tem ideia de conteúdo, ideia de próximos vídeos, ideia de convidado, deixa aqui pra gente nos comentários, tá? Comunicação com vocês é muito importante pra gente, beleza? Então hoje a gente esteve aqui com o Rafael. Cara, muito obrigado. Obrigado a vocês, foi uma honra, cara, estar aqui. E um detalhe, hein? Eu quero fazer o Mastermind lá em Santa Catarina. Dá pra fazer o Já deixa o Só me convite, responde, né? dá pra fazer um podcast na praia, bermudinha, camisa de linho, chinelinho? Dá pra fazer tudo, Dá. tudo é possível, né, cara? cara? E assim, eu quero muito fazer o Mastermind com vocês Então também. fechou, então. Porque Então, o nosso já Mastermind, era. na verdade, pessoal, como a gente disse, né, é isso aqui. Isso aqui é a nossa realidade, isso aqui é a realidade que vai ser das reuniões do nosso Mastermind, né? É isso. Só que quem tiver o prestígio, né, de poder De estar com a estar gente, presente, né? não vai ser eu, Rafael e Eduardo, vai ser eu, Rafael e Eduardo e mais 5, 6 cabeças pensantes. Exatamente. Né? São pessoas de áreas distintas da nossa, porque a gente não quer mais do mesmo, né? A gente quer pessoas que são complementares à nossa realidade, né? E para que a gente possa, de fato, agregar, gerar muitos insights, crescer juntos, né? Queria deixar só uma reflexão para quem vai ver a gente, para quem tá ouvindo no Spotify. Cara, pensa o seguinte, aonde você quer estar daqui 5 anos, sabe? Show. Isso faz toda a diferença na sua vida. Exatamente. Onde você quer estar e o que você está fazendo para chegar nessa missão. Sim, show. Então, pensa nisso, reflita, que fique pelo menos um aprendizado aí Reflita pra os vocês. processos. Exato. Exatamente. Monte sua estrutura. E é isso aí, galera. Tô me Valeu, despedindo galera. por aqui. Tamo Eu sou o junto. Eduardo. Eu sou o Sérgio e nós ficamos por aqui. Valeu!